Amém? Vamos ler capítulo 4, versículo 4 de João. Pode contar, pode continuar, músico. Deixe Deus te usar a terra. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 4: e era necessário passar por Samaria. Vocês podem ler comigo? No 3. 1, 2, 3. E era necessário passar por Samaria. Você pode falar novamente? Mais uma vez, só para o inferno escutar. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus deixou a Judeia e foi mais uma vez para Galileia. E o versículo 4 vai dizer que era necessário passar por Samaria. É uma palavra super conhecida, mas eu quero pedir que você atente os seus ouvidos para o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Falar que era necessário passar por Samaria é mais ou menos assim: eu vim de São Paulo, para chegar em Vargem eu precisava passar por Cotia ou pela Raposo Tavares. Amém? Então você tem aqui duas possibilidades. Ou você acredita que para Jesus ele simplesmente teria que passar, era necessário atravessar Samaria para chegar na Galileia, simples assim. Ou você pode entender que existe outro caminho para que Jesus chegue a Galileia, mas ele vê a necessidade, ele sente uma necessidade de passar por Samaria. O destino dele não era Samaria, o destino dele era Galileia. Mas eu prefiro acreditar, como a palavra de Deus diz, que era necessário passar por Samaria. A Bíblia vai dizer que para ele ir para Galileia por um outro caminho, ele teria que passar pelo Jordão, por outros lugares. O caminho era um pouquinho mais distante. Então eu acredito que o nosso mestre, ele com muita inteligência, em uma sabedoria celestial, ele entendeu: dá para eu fazer duas coisas nessa caminhada aqui. Eu vou para Galileia, mas antes o meu coração está queimando para passar em Samaria. Amém? E a palavra vai dizer que Jesus, ele era necessário então passar por Samaria para chegar na Galileia, mas ele não simplesmente atravessa Samaria como eu acabei de passar pela Raposo, ou como eu acabei de passar por Cotia, passando. Eu não parei em nenhum lugar antes de chegar aqui. Eu vim direto para a igreja, vim direto para Vargem. Mas Samaria quer dizer torre de vigia. Alguém tá ligado aí? Não desliga. Eu gosto de pregar para crente ligado, hein? Quando começar a entender o mistério, já dá um glória aí para eu entender que você tá entendendo. Amém? Samaria quer dizer torre de vigia. E muitas das vezes eu já quero liberar algo aqui dessa palavra sobre essas vidas que aqui estão nessa noite. Para chegar em alguns lugares do nosso dia a dia, às vezes para chegar num propósito, num projeto, cumprir algo que vem de Deus, às vezes é necessário que primeiramente a gente passe por Samaria. É necessário que primeiro a gente vá para a torre de vigia. É necessário que antes de algumas coisas acontecer na nossa vida, a gente vá em Samaria, mas não em Samaria, simplesmente Sicar, cidade, mas para a torre de vigia. Nessa noite eu vejo Deus começando a falar com crentes: vigia. Sobe na vigília, sobe na comunhão. Começa a perceber que o Espírito de Deus está começando a te trilhar por um novo caminho. E para chegar até onde você tem sonhado, tem desejado, você primeiro tem que subir para a torre de vigia. Amém? Então a palavra de Deus vai narrar que Jesus, ele despede os discípulos para ir comprar comida. Ele vai para Samaria, mais precisamente para Sicar, ali do lado onde fica o poço de Jacó.
é interessante que quando eu cheguei aqui, o Senhor falou ao meu coração: eu estou marcando encontro com pessoas nesse lugar. E não foi diferente no dia em que Jesus passou por Samaria. Ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana, porque não era um horário apropriado para buscar água. Não era um horário apropriado para buscar água. E aquela mulher estava ali em plena hora sexta, ao meio-dia, buscando água sozinha. Diga comigo, sozinha. Sozinha. Aquela mulher não estava acompanhada das outras mulheres, como era do costume, buscar água para fazer os afazeres domésticos. E mais uma prova de que não era simplesmente uma passagem por Samaria. Era também um encontro com uma samaritana. A Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado e ele se assentou à beira do poço de Jacó. E aquela mulher vinha vindo ali com o seu jarro, com o seu cântaro, com o seu vaso para recolher água. A gente sabe que aqui nesse dia de muito calor é insuportável, chega a ser insuportável você andar no sol qualquer horário do dia. Meio-dia é o horário que o sol tá bem no meio da nossa cabeça, literalmente. Tem algum baiano aqui? Só pra mim. Pois é, você deve saber, né? Que como que funciona lá na nossa terrinha. Que na hora que o sol de meio-dia bate, fecha até os comércios e depois do almoço fica 2 horas esperando, como se fosse possível esperar o sol esfriar, né? Que só tem na Bahia. E então imagina essa mulher pegando água nesse horário. Mas a Bíblia o texto é muito simplificado, mas quando a gente vai buscar ali dentro dos estudos de como que era o costume e o que acontecia naquela época, aquela mulher, ela não estava ali sozinha meio-dia à toa. Ela estava fugindo de uma situação. Diga comigo, fugindo. Fugindo de uma situação a qual ela estava aprisionada. Talvez as pessoas as mulheres que iam buscar água, elas eram jovens ou eram casadas, ou não tinham talvez o problema que aquela mulher tinha. Ou talvez elas deveriam ter o problema, mas não se importavam com aquele problema também. Aquela mulher era diferente. Diga comigo, essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente, porque ela está no sol rachando, num lugar deserto, buscando água, num poço, meio-dia. Vai entender. É um mistério, não é? Mas olha só que interessante, o esforço dela foi honrado, porque ela encontrou alguém. Quem ela encontrou? Jesus. Na sua caminhada para cá, você já encontrou Jesus? Glória a Deus. Ainda não, né? Se não encontrou, não tem problema. Aqui é o poço. Aqui tem água. Amém? Jesus estava lá sentado, a mulher encostou, foi pegar a água dela. Jesus a interrompeu e falou: mulher, você pode me dar um pouco de água? A mulher já estava indo no meio-dia para não encontrar ninguém. Já estava indo naquele calor absurdo para não ter que cruzar com nenhuma pessoa no seu caminho. Aquela mulher estava literalmente no fundo do poço, com suas emoções, com a sua vida espiritual. Só Jesus sabia como ela estava. E glória a Deus por isso, porque Ele fez questão de marcar um encontro com ela naquele lugar. Aquela mulher, ela pegando o cântaro e falou: como é que você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Engraçado, aquela mulher estava tão ferida que ela sequer deu um espaço para aquele judeu falar com ela de forma simples, como a gente fala hoje em dia com qualquer pessoa que cruza com um bom dia.
Mas o interessante é que existe um porquê que os samaritanos e os judeus não se falam. Eles tiveram uns probleminhas aí, vamos dizer assim, lá no passado, quando decidiram separar a forma de adoração. Uns adoravam de um jeito, os samaritanos queriam adorar de um jeito, em outro lugar. Os judeus queriam adorar em Israel, em Jerusalém. E aí não deu muito certo a forma com que eles estavam lidando com esse mistério. O que aconteceu? O povo então se separou. Cada um foi adorar do seu jeito. Os judeus começaram a ter uma certa restrição com esses samaritanos, porque eles haviam, vamos dizer, prevaricado algumas formas de adorar. Eles estavam adorando de uma forma diferente do que o povo judeu, a qual Deus tinha pedido. E isso trouxe essa separação. Então essa mulher se espantou com esse judeu justamente por isso. Ela falou, não tem condições, eu não estou acostumada. Naquela época, o contexto histórico diz que as mulheres, elas eram tratadas de uma forma diferente. Elas não eram tratadas de uma forma como hoje, né? Era bem diferente. As mulheres eram mais recatadas, não falavam com os homens. Os judeus ainda mais, um rabino ainda mais. Então, eles não conversavam a menos que fosse muito necessário. Mas como a Bíblia já falou aqui, era necessário. Amém? Jesus então começa um diálogo ali com aquela mulher e ela demonstrou para Jesus o quanto ela estava ferida, o quanto ela estava machucada, o quanto ela precisava de um socorro de Deus. Jesus então começa a narrar a história dela e ela entendeu que ela não estava falando com um simples homem, mas que talvez ela estaria falando com um profeta. Mas percebe-se que antigamente as pessoas entendiam que existiam os profetas, que existiam a profecia ainda, e mesmo com algumas resistências, eles ainda se respeitavam, né? Olha como é necessário o respeito. Porque quantas das vezes a gente perde tanto por falta de respeito, por falta de amar o próximo, por falta de viver na integridade o mandamento e a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Existe um caminho existe um caminho de exortação dentro da palavra. Porque Deus, ele repreende todo aquele a quem ama. Então, se você se sentir confrontado com essa palavra, entenda que o amor de Deus pela sua vida é maior do que você imagina. É maior do que você pode compreender. Então a minha oração quando eu cheguei nesse lugar foi: Senhor, não deixe ninguém sair daqui da maneira que entrou, mas faça com que o teu Espírito, o poder da tua palavra, aperfeiçoe as pessoas que estão aqui. Porque cá pra nós, né, a gente não veio aqui brincar. Ninguém, olha, poderia estar fazendo tantas outras coisas, não é verdade? Mas já que veio pra igreja, entra no culto. Por que tem diferença entre culto e igreja? Porque entrar na igreja qualquer pessoa entra, até o cachorro, se você abrir a porta, ele entra. Mas entrar no culto, que é uma dimensão espiritual, não é para todo mundo. Aleluias. Não é para todo mundo. E eu começo a pregar assim, bem devagarzinho, para você começar a, como diz o meu amigo Daniel ali, ó, começar a armar o coque. Começa a ligar a fiação. Porque se você não tomar a força, o que Deus tem para você nessa noite, você me desculpa, você corre o risco de sair daqui igual você entrou. Mas se você ficar atento à palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, você vai sair daqui revestido, transformado, curado, libertado. Porque na palavra tem poder para isso. Essa mulher então começou uma conversa com Jesus, até chegar a um ponto de que ela disse: como que você vai tirar essa água daí se você não tem nenhum copo, você não tem nenhum cântaro, você não tem nenhum vaso? Eu acho muito forte o que Jesus falou para ela: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você já teria me pedido água e eu já teria te dado água viva, mulher. É que a mulher, ela demora. Você tá entendendo? Isso aqui que eu tô falando pra você, ó, de ficar ligado no culto, não é pra ficar glorificando pro ego do pregador. Não é isso. Não é isso.
É para você começar a entender o que essa mulher demorou para entender. Ela demorou para entender que ela estava falando com um profeta, que ela estava falando com Deus, com o Filho de Deus, quem poderia resolver todos os problemas dela. Então, enquanto ela não entendia, ela ainda estava questionando o que estava sentindo. Enquanto ela não entendia a palavra que estava vindo sobre ela, ela estava rejeitando, ela estava tão frustrada, tão quebrada, tão machucada, que ela não conseguia entender que aquela palavra era diferente de todas as outras que ela recebia. Eu quero entender o seguinte: aquela mulher, por onde ela passava, eu imagino as pessoas falavam: olha lá a meretriz, olha lá a isso, olha ali aquilo, olha ali, ó, é humilhada, aquela mulher já teve 5 maridos, olha ali, ó, não presta mais pra nada, nunca mais vai ter um casamento, nunca mais vai ter um filho, nunca mais vai ter honra na casa dela. Mas ela estava acostumada com as piores palavras. Foi por isso que ela demorou para entender o que estava acontecendo na beira daquele tanque. Oh, aleluia. Será que você consegue entender o que está acontecendo aqui? Será que você consegue compreender a atmosfera espiritual em qual nós estamos? Aquela mulher demorou para entender, porque sobre ela haviam muitas palavras de peso, haviam muitas palavras contrárias, haviam palavras que feriram a alma dela. Ela não estava no melhor momento. E aí é que eu digo: quando você não está no melhor momento, vai para a casa de Deus, porque é na casa de Deus que tem o remédio para a sua ferida. É a palavra de Deus que tem a solução para aquilo que você acha que é impossível, porque pode ser impossível para você. Todavia, para Deus não há nada impossível. Não existe impossível para Deus. Oh, aleluias. Será que você consegue entender que você não está na sala da sua casa? Será que você consegue entender que você não está assistindo uma ministração no YouTube? Você está dentro da casa de Deus. Sabe o que eu acho interessante? O homem aluga, o homem manda pintar, coloca no CNPJ, mas não está no nome dele. Aleluia. Está no nome do céu, e é por isso que aqui é chamada de casa de oração, casa de Deus. Se você perder a oportunidade de adorar, eu não sei onde você vai receber abraço na tua alma. Oh, aleluias. Essa mulher então começou a se abrir para Jesus no momento que ele disse: cadê o teu marido? Sabe quando alguém cutuca a tua ferida e parece até que está jogando em rosto? Sabe quando você tem um machucado e está ali colocando um paninho em cima para ninguém perceber? Pois é. Jesus, ele olhou para aquela mulher e viu a alma dela. Quando ela percebeu isso, ela ficou toda desconfortável. E eu glorifico a Deus, porque o desconforto traz cura. O desconforto, ele traz remédio para a ferida. Sabe aquilo que você não pode, não quer e não deve compartilhar com ninguém? Jesus, ele sabe exatamente o que você sente. Jesus sabia exatamente o que aquela mulher estava sentindo. E ele começou então a narrar. E eu abro um paralelo para falar algo interessante. Às vezes, vem alguém na nossa direção e fala coisas as quais a gente está vivendo. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas o profeta falou aquilo que eu estou sentindo. Eu já sei o que eu estou sentindo. Por que que o profeta falou? Vocês sabem a resposta para isso? Vou falar a minha visão do que é isso. Quando eu passo por algo e vem um profeta me entregar algo que eu estou passando, eu não digo: esse aí não é profeta, isso não é necessário. Eu digo: glória a Deus, porque o Senhor está vendo tudo que eu estou passando. Ainda que eu não possa compartilhar nada com ninguém, ainda que ninguém possa trazer a solução para os meus problemas, existe um Deus que está vendo cada lágrima derramada, cada situação passada, cada humilhação que tenho vivido, que você tem vivido. Então eu entendo que Jesus, falando para ela, não queria trazer vergonha, mas queria trazer uma cura que há muito tempo ela esperava.
Mas a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, ela estava em Samaria, passando por vários problemas, precisando de uma libertação, precisando de uma cura, vivendo a Bíblia não narra com detalhes, mas vamos dizer que num adultério, porque ela já viveu vários casamentos e o que ela estava agora não era dela. Eu não vou dizer naquele tempo, porque hoje em dia isso também é pecado, mas também tem solução para todos os erros e todas as dificuldades que nós temos vivido. Jesus, quando olhou para ela, falou: essa mulher precisa de cura, é necessário. Ela então se constrangeu. E sabe o que ela disse? Ela colocou a culpa. Como todos nós sabemos, o ser humano ele é mestre em culpar alguém, né? Meu Deus, nessa hora a igreja não dá um glória. Porque nós somos assim, irmãos. Nessas horas, mesmo sabendo que estamos errados, precisamos nos consertar. Diante de Deus, precisamos nos consertar. Aquela mulher ficou toda constrangida quando o profeta, quando Jesus ali como na posição de um profeta, proferindo para ela as coisas que estavam acontecendo, ela se constrangeu e a conversa dela foi tipo assim: eu vou cair fora desse diálogo aqui, porque esse homem sabe da minha vida. Ela achava que aquele homem estava lá para julgar, para criticar, para trazer problema. Mais problemas, mais feridas para ela. Mas na verdade a gente sabe que Jesus foi lá para curar. Quando essa mulher percebeu, ela recuou e falou: então, mas não tem como resolver esse problema, porque eu não posso ir eu não posso sacrificar em Jerusalém, porque lá eles não aceitam samaritanos. Não posso subir no Monte Gerizim para entregar a oferta desse sacrifício, porque lá eu estou em pecado, não posso entrar. Ou seja, sem saída. Diga comigo, sem saída. Jesus encontrou uma mulher sem saída. Feche os seus olhos e comece a pensar o que te trouxe aqui. Talvez o que te trouxe nesse poço foi justamente não ter resposta para o seu problema. Talvez foi não ter remédio para a sua dor. Talvez você está achando, pensando que não existe solução, que é impossível. Talvez para a sua vida sentimental, para você que ora a Deus por um casamento, para você que ora a Deus para a restauração do seu casamento, para você que ora a Deus querendo um filho, para você que ora a Deus para curar um filho. Talvez você pense: Deus, a minha vida acabou, não tem mais solução, eu vou viver assim. Teve gente que entrou neste lugar aqui, falando: eu vou lá, quem sabe Deus fale comigo. Eu vou lá, mas já estou até acostumada com o meu pecado, com a minha situação, porque não existe. Eu já fui em tantos lugares, já bati em tantas portas, já vivi tantas situações, estou assim há tantos anos e não tem saída. Não vai ser hoje. E se eu te disser que Deus me trouxe aqui, me tirou de São Paulo, me trouxe aqui para trazer uma palavra de cura para sua vida, você crê? Se eu te disser que essa palavra ainda está jorrando água viva de cima desse altar para a vida de vocês, vocês acreditam? Então comece a glorificar o nome do Senhor, porque daqui para o final do culto tem muita coisa para acontecer. Oh, aleluias! Essa mulher queria dar uma desculpa. Diga comigo, desculpa. Quantas vezes eu e você inventamos um monte de desculpas para não ter um encontro com Deus? Não é verdade? Quantas vezes a gente coloca um monte de empecilho para não fazer a coisa certa? Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Eu estou falando com gente que está com boca travada. Não tem problema. O problema era se o ouvido tivesse fechado. Aleluias. Aquela mulher foi lá e culpou duas situações. Eu não vou me resolver. Eu não vou arrumar a minha vida. Porque no monte aqui não dá, em Jerusalém eu não entro. Estou adaptada a esta situação. Não tem mais solução. Minha vida é assim e ponto. Assim como muitos chegarão aqui, desenganados,
Mas Jesus prega uma novidade na minha boca nessa noite. E diz para você assim, o que ele disse para a samaritana: e se eu te disser, aleluias, e se eu te disser que você não precisa nem em Gerazim, nem em Israel, você pode hoje aqui, nessa noite, adorar ao Pai em espírito e em verdade. E se eu te disser que nessa noite você pode romper as barreiras que te cercam, porque Jesus já deu autoridade nessa noite. E se eu te disser que se você se levantar do teu lugar e começar a adorar, o Espírito Santo derrama uma unção que quebra todo jugo. Você acredita? Ora mandaragaçu e cantura mandaragaçu. Se eu te disser que ainda há esperança, eu sinto a presença de Deus. Oh, aleluia! Ainda há esperança. Se existe esperança para a árvore que foi cortada e já estava seca, e para quem passa fala: essa árvore morreu e não dá mais fruto. Fala, Deus. Imagina para eu e você que estamos regando os nossos pés com oração, que estamos regando com lágrimas e clamando a Deus que mude nossa situação, que mude o nosso cativeiro. Essa palavra não é em vão, irmãos. Essa palavra veio destinada à mudança de vida. Nessa noite, Jesus encontrou ela e falou: ei, não tem mais desculpa para o teu pecado. Não tem mais desculpa para a tua situação. Você vai mudar e é agora. Os adoradores, os verdadeiros adoradores vão adorar em qualquer lugar. Amandaragaci. E pode ser aqui. Pode ser aqui agora. Se você é adorador, comece a adorar. Porque por mais que parecia que aquela mulher estava morta, por dentro ela estava no fundo do poço, sem nenhuma resposta. Imagina eu e você ficar 3, 4, 5 anos sem ouvir uma palavra. Imagina eu e você ficar 5, 10 anos ou mais sem ouvir uma profecia, ou sem ouvir uma palavra dizendo: Jesus te ama. Você já imaginou ficar pelo menos uma semana sem a presença de Deus? Você já imaginou? Feche os teus olhos e pense. Imagina você uma semana sem a presença de Deus. A tribulação é tão grande que você vem no culto no domingo, na segunda você já está atribulado, na terça tem culto de novo, na quarta você já está atribulado. Não é verdade? Agora imagina essa mulher que há muitos casamentos, há muitos anos não podia ouvir ninguém falar, não podia ouvir um profeta, não podia ouvir uma palavra, não podia participar dos estudos da Torá naquela época por causa da situação dela. Ela tinha que ser colocada distante pelo pecado. Mas quando Jesus olha para mim e para você e vê que ninguém pode resolver, quando Jesus olha para mim e para você e fala: se eu não for, ninguém faz. Ele disse: é necessário passar ali pela casa da Bíblia, é necessário passar na casa da Thalissa, é necessário passar ali na casa do Bruno, do Dani, da Sandra, da Thaís. Eu tô falando nomes de pessoas que eu conheço para vocês começarem a entender que aquilo que depende de você
Você precisa fazer a tua parte. Mas aquilo que não é possível para você, Deus traz uma resposta para você na noite de hoje. E diz: eu estou indo pro poço, te encontro lá. Eu estou indo ao teu encontro. Eu estou levando a presença que você não tem faz tempo. Eu estou levando uma palavra para você. Eu estou levando um direcionamento. Eu estou levando uma condição. Eu estou levando eu estou levando o reforço. Eu estou levando a resposta. O inferno pode ter decretado palavras contrárias sobre a sua vida, mas eu creio e eu vim trazer uma palavra de renovo, de restauração, uma resposta. Ei, assine os papéis, faça os propósitos, faça os projetos. Ei, tem Deus, tem coisas grandes chegando aqui na mão de gente, hein? Quem entrou com propósito aqui não vai sair daqui sem resposta. Quem entrou aqui com Deus, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo. Eu estou te dando um sinal. Eu estou aqui. Eu estou nesse poço. Oh, aleluias. Glória. Glorifica o nome do Senhor. Porque quanto mais glória você manda para cima, mais a glória de Deus se manifesta aqui embaixo. Glória a Deus. Diga pro irmão que está do seu lado aí: eu não gosto muito disso não, mas hoje eu vou falar. Aleluia. A presença de Deus aqui está forte. Se você está sentindo, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver aí, vai. Tem gente aqui que faz tempo que não sente essa presença maravilhosa. O Espírito Santo está passeando no meio da igreja, renovando, restaurando. Você que não fala mais em línguas, fale agora. Você, que precisa de renovo, receba o renovo do céu. Receba. Oh, aleluias. Deus. Oh, aleluias. Ramanda Castro, Candaramandarai. Aleluia. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Fala aí pro irmão do seu lado, ó. Deus manda eu te dizer: acabou a desculpa. Fala mais alto pro irmão que tá do seu lado ouvir. Acabou, mas fala alto, porque ele tá precisando ouvir direito. Acabou a desculpa. Ó, faça o que você tem que fazer. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas não dá. Como é que vão me ver?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você serve a Deus ou você serve a homens? Se você serve a Deus, faça o que Ele te ordenou. Não fique em débito, não fique em pendência com o céu. Porque tem orações que não são respondidas. Porque tem coisas que precisam ser resolvidas. A palavra de Deus diz que se você não estiver alinhado no propósito, se você tem algumas pendências pela frente, você pode ter as suas orações barradas. Aí você não entende. Vem num culto desse, onde a glória de Deus se manifesta, onde o Espírito de Deus tem liberdade para agir, e você não consegue a resposta da sua oração, porque é necessário um conserto. Não se preocupe, Deus ele corrige aquele quem ama. Se Deus está procurando você para um conserto, é porque é necessário para que você receba uma grande vitória da parte do Senhor. Sabe uma coisa, eu estava conversando com a Bia outro dia sobre uma coisa curiosa. Eu, quando me converti, e é uma coisa engraçada que o Dani fala também, né? Ele fala, a Lília quando tá no meio, pronto, ela já quer logo extravasar. Claro, óbvio, se eu tô na presença daquele que pode fazer tudo por mim, e não faço, algum problema tem em mim, não é verdade? Imagina, Jesus passando com os discípulos, uma mulher que há 12 anos não podia ter acesso a ninguém porque o seu fluxo era contínuo durante 12 anos. Ela vê uma oportunidade passando, ela vai ficar assim? Oh, 12 anos. Aí canta igual Shirley Carvalhais, foram não sei quantos anos, né? Não. Nós temos que ter um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, sabia? Peraí, ouvi falar que o mestre está fazendo alguma coisa ali? Tô no meio. Quando as pessoas perceberam, ela já tinha recebido a cura, já tinha saído dali, já estava cantando o hino da vitória. Fazia tempo. Se essa palavra veio até você, não foi por acaso. Simplesmente pega essa palavra e fala, Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Faz. Mas faz agora que eu não aguento mais ficar esperando esse milagre. Faz na minha vida, Senhor, porque eu não aguento mais sofrer. Quando essa mulher, ela entendeu essa palavra, ela falou, peraí, então tem solução para o meu problema? Existe uma forma de sair dessa situação? Calma, não estou entendendo ainda. Sabe? Jesus fala para ela e ela foi com um cântaro pro poço pegar água, certo? Presta atenção. Ela foi com um cântaro pro poço. Meio-dia. Pegar água. Na onde? Não tô ouvindo. De novo. No poço. Para ela já estava tudo acabado ali. Porque ela já vinha fazendo isso há muito tempo. Virou um ritmo. Não tenho palavra, calma aí. Me ajude com a palavra. Virou uma rotina. Para ela nada mais aconteceria, porque para ela sempre era uma rotina. E eu quero te dizer, de repente você vem no culto todo dia e nada acontece. Mas não é por causa de mim não, tá, irmãos? Porque eu sou igual a vocês. Eu vou no culto também com a mesma perspectiva. Deus, fala comigo. Mas se Deus fez essa igreja fazer 1 ano de aniversário e permitiu que eu estivesse aqui, você estivesse aí, era simplesmente para você aprender uma coisa. Não deixe a oportunidade passar. Faz igual Jacó. Viu o anjo? Gruda na perna do anjo e fala, você só vai sair daqui depois que você me abençoar. Não é à toa que isso virou um corinho de fogo. Eu preciso de uma bênção e eu não vou desistir. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Jacó brigou com o anjo, gente. E a gente fica dentro do culto assim, ó. Será que Deus está falando comigo? Tá. Você quer que eu desenhe? Não. O pregador se mata de falar, Jesus está falando com você e você tá assim, ó.
Será que Deus está falando com o irmão ali, ó? Deus está falando com aquele irmão ali, ó. Não, é com você que Deus está falando. Pega seus problemas e vai lá pro poço de Jacó. Jesus está te esperando lá. Ela foi ali sem nenhuma expectativa. Diga assim comigo, ó, expectativa. Ela foi sem nenhuma expectativa. Mas o coração dela estava cheio de adoração. Porque ela deu a culpa para um lado e para o outro, para o Monte Gerizim e para Israel. Mas em todo o tempo, ela não falou que ela não estava adorando no caminho. Ela veio adorando no caminho. Quando Jesus chegou lá, encontrou ela e começou a contar a história que a gente já falou, certo? Quando Jesus falou, você não precisa nem ir lá nem aqui, agora você pode adorar aqui e agora. A expectativa dela era somente pegar a água e nada mais. Quando ela chega no poço para pegar água no poço, ela dá de cara com o quê? Com uma fonte. Oh, aleluia. Se você não entendeu isso, irmão, você pode dar as costas e sair daqui. Porque às vezes a nossa expectativa é baixa sobre tudo. Ai, Deus, mas eu sinto a tua presença, aleluia. A nossa expectativa é ir no poço pegar água com balde. A mulher foi no poço e encontrou a fonte da Mandaragás. Eita Deus, oh, aleluia. Quando Jesus ofereceu água, quando Jesus ofereceu água viva, ela não tinha entendido ainda. Sabe quando a gente tá com meio sono assim no culto? Aí Jesus começa a entreter ali, chamar ela pro assunto. E quando ela foi esperando água, e ela disse assim, olha só o que ela falou para Jesus: será que você é maior do que o meu pai Jacó, que fez o poço para mim? Acho que Jesus pensou assim: Abraão cavou o poço, Isaac cavou um poço, Jacó cavou esse poço, mas eu sou a fonte, eu tô aqui. Oh, aleluia! Cavar poço, você tem que vir por baixo, ó. Você tem que vir na humilhação, ó. Você tem que vir se jogando, se humilhando, ó. No caminho da humilhação ela foi. Ela foi, não foi uma vez, ela foi muitas. Mas eu tenho uma palavra para você: aquele que se humilha para Deus é exaltado por Ele. Sabe, quando você se humilha em oração, se dedica em solucionar os seus problemas, tá com a sua vida aliançada no altar, alinhada com os propósitos, alinhada com a palavra. Essa mulher estava em desespero, tentando resolver o problema dela e não tinha saída. Jesus falou para ela: você vê você conhece o poço de Abraão, né? Você conhece o poço de Jacó, de Isaac, de Jacó, os patriarcas. Mas e se eu te disser que eu sou o filho do Deus que colocou Abraão, Isaac e Jacó no poço e me deu como rocha, como fonte para jorrar água viva na sua vida? Agora lembra do que eu falei para vocês? Para prestarem atenção, a mulher veio ela veio com um cântaro no poço pegar água, certo? A expectativa mais alta que ela tinha era essa. Quando ela teve um diálogo com Jesus, ela que estava com sede, com o cântaro na mão e não querendo falar com o judeu, saiu de lá sem o cântaro, saciada, feliz e uma grande missionária e serva do Senhor. Será que você consegue entender essa palavra? Oh, aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus! Depois de ter entrado aqui, orado, louvado ao Senhor, ouvido essa palavra, recebido a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio, será que você consegue sair daqui do jeito que você entrou?
Fique de pé, vamos fazer uma oração. Oh, aleluias. Comece a adorar o Senhor aí onde você está. Glória. Deus, Ele é tão fiel, tão maravilhoso, que Ele separa esses momentos para os filhos dEle. Sabe quando você quer dar aquele grito com a alma e você não pode, para não acordar os vizinhos, para não acordar as pessoas, para não incomodar, sabe? Aqui não é esse lugar. Aqui é o lugar de... Aqui é o lugar de manutenção. Diga comigo, manutenção. Mas eu quero ouvir bem alto, porque aqui não é hora de conversar, o culto não acabou. Reverência ao Senhor. A palavra é dele, amém? Diga comigo. Senhor, eu estou aqui. Eu quero falar contigo. Agora eu quero falar algo para vocês. Se você se importar com as pessoas que estão ao seu redor, o culto vai ser apenas um culto. Agora, se você fechar os seus olhos e se entregar verdadeiramente ao propósito de Deus e confessar a Deus algumas coisas que você tem sentido, a atmosfera da sua vida pode mudar. Porque por causa de uma palavra, Deus fez a criação dos céus, da terra. Cada palavra que Deus ia falando, uma coisa acontecia. Agora, imagina se Deus te der uma palavra sobre a sua vida, direcionada para aquilo que você espera e ora. Ninguém vem para a igreja por acaso. Ninguém entra por essas portas achando que nada vai acontecer. A gente já está caminhando para o final, tá bom? Mas o que eu estou fazendo é um ato profético. Eu não posso sair daqui e sair orando por todo mundo, sair falando com todo mundo. Não posso. A palavra já foi ministrada. A palavra foi pregada. Se a palavra não falou com você, então eu não posso fazer nada por você. Amém? Mas se a palavra falou com você, você pode usar essa palavra agora para deixar ela penetrar no seu coração e tomar algumas atitudes. Amém? Feche os seus olhos. Você vai dizer assim para o Senhor: Pai, eu ouvi a tua palavra. Eu sei o que o Senhor está falando comigo. Exatamente o que o Senhor está falando comigo. Me dá forças para viver o que o Senhor tem para minha vida. Não me deixe perdido. O caminho é longo, mas eu vou me esforçar. Aleluia.